Preste atenção, porque eu vou trazer aqui o segredo pela qual a minha vida mudou. E mudou. Tá? Se tem uma coisa que precisa acontecer, é inevitável, tem que acontecer com a vida de todo cristão, de toda pessoa que busca a Deus e se entrega, é uma transformação de vida. Não faz sentido a pessoa buscar a Deus, se entregar para Deus e a vida dela continuar a mesma. Não, tem que mudar, até porque está escrito que aquele que está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas passaram, eis que se fizeram novas. Então, me desculpe, não dá para ser cristão com a mesma vida, tem que mudar, tem que haver uma mudança. E como eu disse, essa mudança, ela é inevitável quando você ouve esse segredo que eu vou trazer para você aqui agora. Para você entender uma coisa que eu errei no início, quando cheguei na igreja, e é o erro de muitas pessoas também, todo mundo chega, eu acho que cometendo esse erro. Só que tem gente que fica muito tempo na igreja e não atenta para esse erro, não muda, não conserta. Porque ninguém chega na igreja sabendo da fé. Eu, quando cheguei, eu não acreditava em nada, né? A mente negativa, depressão, vícios, enfim. Eu não tinha fé, eu não sabia como agradar a Deus, eu não sabia nada. Então, é notório, é certo, digamos assim, é comum a pessoa cometer essa falha. Que é o quê? Chegar na igreja, buscar a Deus e pedir a Deus para mudar a sua vida. Meu Deus, eu quero uma mudança na minha vida, eu quero que o Senhor transforme a minha vida. Mas, bispo, o que há de errado nisso? Não há nada errado quando você chega pedindo a Deus para mudar a sua vida, e Ele começa uma mudança, Ele te liberta, Ele te cura, Ele arranca o vício, a depressão, aquilo que te oprimia, Ele te liberta, Ele cura, liberta, Ele arranca o mal da sua vida. Só que chega o momento que Deus também quer que você mude. Chega o momento que Deus quer também que a gente venha mudar as nossas atitudes. Então, qual o erro de muitas pessoas? É querer que Deus mude a vida delas, transforme a vida delas por completo, mas sem que elas queiram ser mudadas pelo poder de Deus. Sem que elas queiram ser transformadas. E a verdade é que a nossa vida, preste atenção nisso, ela é resultado das nossas atitudes, das nossas escolhas. A nossa vida, a vida que eu tenho hoje, a vida que você tem hoje, a nossa vida, de todos que estão aqui nos ouvindo, a nossa vida é resultado das nossas atitudes, das nossas escolhas. Hoje eu tenho uma vida abençoada porque foi consequência das atitudes e das escolhas que eu fiz após ouvir a palavra de Deus. Mas eu tinha uma vida antes, uma vida de depressão, de vício, de sofrimento, que também foi consequência das escolhas que eu fiz e das atitudes que eu tomei. Então, isso é certo, isso é fato. Não tem como Deus mudar a sua vida se você continuar sendo a mesma pessoa. É o mesmo que você querer colher laranja, mas na hora de plantar, você planta banana, mas você quer colher laranja, você quer colher maçã, a colheita é obrigatória, nós vamos colher, é certo, é uma lei imutável. Só que a semente é opcional, sou eu que decido o que eu vou plantar. Plantei, então eu vou colher. Por isso que aí entra a importância de você fazer uma oração e mudar o seu foco, por exemplo, para que Deus mude você, transforme você. Porque a partir do momento que você for transformado por dentro, as suas atitudes vão mudar, as suas escolhas vão mudar e, consequentemente, a sua vida também vai mudar. Isso é fato. E isso acontece até no âmbito, digamos, material, físico. Vamos supor que você está tendo um problema de saúde por conta de uma má alimentação, de sedentarismo, aí você começa a ter problema de saúde. Aí o médico fala para você, ó, você tem que cortar o açúcar, você tem que fazer uma caminhada, você tem que fazer um exercício, você tem que mudar os seus hábitos, não é assim? Sim ou não? Quantas pessoas que hoje têm problemas de saúde devido a maus
hábitos. Aí vamos supor que eu oro para Deus me curar, eu oro para Deus me dar saúde, mas eu não mudo os meus hábitos, eu continuo tendo os maus hábitos. Então eu preciso juntamente mudar. Compreenderam? Sim ou não? Eu com 30 anos, fazendo a obra de Deus, só a título de exemplo, eu tive um problema sério de refluxo, mas sério mesmo. Do esôfago estar cheio de feridas e fazer a endoscopia, e o médico falou, tem que fazer cirurgia, porque o seu esôfago está cheio de feridas, isso pode virar um câncer e não sei o que e tudo mais. Não fiz a cirurgia, usei a fé. Usei a fé, o propósito da água na época também, usei a fé, determinei, mas junto com a minha fé, o que eu fiz? Eu cortei tudo aquilo que causava mal, refrigerante, e farinha branca, e fritura, tudo aquilo que fazia mal. Usei a minha fé, fui curado, mudei meus hábitos, nunca mais tive problema. Está compreendendo? Então, assim que Deus trabalha. Eu quero a minha vida mudada, eu quero a minha vida transformada, mas eu não quero mudar, eu quero continuar vivendo no pecado, sendo mentiroso, eu quero continuar sendo desobediente, vivendo na rebeldia, eu quero continuar sendo essa pessoa sentimental, cheio de mágoa, cheio de rancor. Não vai dar certo. Por mais que Deus queira, não vai dar certo, porque é o mesmo que querer enxugar a água de um vazamento sem consertar o vazamento. Aí você está lá enxugando a água, porque problema a gente sempre vai ter. Você está lá enxugando a água do vazamento, mas não conserta o vazamento. Então você vai viver naquele ciclo. Mas a partir do momento que você vai lá, conserta o vazamento, aí você vai enxugar a água uma vez só. Acabou. Você não vai ter mais aquele problema. Então, a nossa vida, guarda isso, é consequência das nossas atitudes. Agora, as nossas atitudes são consequência de quê? As nossas atitudes são consequências dos nossos pensamentos. Porque o que eu penso é o que eu faço. Eu não penso numa coisa e faço outra. Né? Existe até um ditado que diz, fez sem pensar, associando isso a um erro. Né? Porque normalmente a pessoa pensa e faz. Então, as minhas atitudes e escolhas vem consequência dos meus pensamentos. E aí tem outro agravante. E os meus pensamentos são consequências de quê? Os meus pensamentos são consequências daquilo que eu ouço, das informações que eu recebo. E aí agora que vem a mágica, vamos dizer assim, né? Que não é a mágica, é o poder de Deus. Mas agora que vem a mudança. Porque a partir do momento que eu chego na igreja e começo a ouvir a palavra de Deus, começo a ouvir no sentido de dar crédito. Não é só escutar não, porque escutar está todo mundo escutando. Mas às vezes a sua mente está longe. Às vezes você fica tão distraído na reunião, que até um mosquitinho que passa voando tira a sua atenção. De tão distraído. Não. É ouvir no sentido de dar crédito, crer no que está escrito. Interessante que tem gente que diz assim, bicho, mas eu vou crer na Bíblia, a Bíblia foi escrita por homens. Eu já ouvi pessoas falarem que eu não creio na Bíblia, porque a Bíblia foi escrita por homens. Você sabia que a incredulidade ela é incoerente? Porque a pessoa que fala que não crê na Bíblia porque ela foi escrita por homens, ela lê livros. Escrito por homens. Ela lê jornais, ela assiste notícias dadas por homens. Elas vão para a faculdade para ouvir e aprender com quem? Com homens. Enviam seus filhos para a escola para também aprenderem com homens. E aí chega a Bíblia, a palavra de Deus, não creio porque foi escrita por homens. Você vê que a incredulidade é incoerente. Só que não foram escritas por homens simplesmente. Foram homens santos. Homens que viveram uma vida diferenciada. Os profetas, os apóstolos. Foram homens que viveram pela fé. Foram mártires. Foram pessoas que consagraram as suas vidas a Deus. E foram inspiradas, como diz em Timóteo, inspiradas e reveladas por Deus para
trazer a palavra de Deus que muda. E não é só palavra, é espírito. Não existe um livro na face da terra que transforma como a Bíblia transforma, como a palavra de Deus transforma, que é o segredo. Então, se você avaliar, se você analisar que a nossa vida é consequência, a vida que temos é consequência de nossas atitudes. Nossas atitudes são consequências daquilo que ouvimos, dos nossos pensamentos, perdão. E os nossos pensamentos são consequências daquilo que ouvimos. Você vai entender que se você ouvir essa palavra e der crédito a ela de verdade, essa palavra vai ocupar o seu pensamento. O seu pensamento vai levar você a novas atitudes. Essas novas atitudes vão mudar a sua vida. Então para de pedir a Deus para mudar a sua vida e procure você mesmo mudar diante de Deus segundo a palavra dele. Coopera com ele, porque Deus faz uma parte, preste atenção. Deus faz aquilo que nós não podemos fazer. Então ele cura, ele te liberta, ele arranca o mal, mas Deus também fica aguardando você fazer aquilo que você precisa fazer. Você está pedindo para Deus mudar algo na sua vida? Deus tem poder para isso. Mas Deus também está pedindo você para mudar algo em você, para o teu próprio bem, para que você não venha sofrer as consequências. Está compreendendo, sim ou não? Então, se você entender isso, e foi isso que eu entendi que eu não precisava simplesmente ficar pedindo a Deus: Senhor, o Senhor me libertou do vício, agora me prospera, abençoa minha vida sentimental, faz isso, faz aquilo. Não, eu entendi que eu precisava mudar. Eu precisava ser mudado pelo poder de Deus, porque se eu fosse mudado pelo poder de Deus, então as minhas atitudes mudariam, a minha vida iria mudar. E foi exatamente o que aconteceu. Por isso que tem pessoas na igreja que a vida não muda, porque elas estão só enxugando a água do vazamento sem consertar o vazamento, o motivo do vazamento. E olha só, para a gente não estender, a diferença de você ser cheio do Espírito Santo, de você ser uma pessoa transformada pelo poder de Deus, porque ser mudado é ser cheio do Espírito Santo. Essa é uma obra que o Espírito Santo faz, tá? Não é mudança simplesmente de hábito, não. Nós mudamos as nossas atitudes e o Espírito Santo vem nos transformar. Quando ele vê um esforço em você, quando ele vê que você compreendeu e você fala assim: meu Deus, eu quero mudar para o Senhor, eu quero ser diferente, eu não quero ser essa pessoa. Quando o Senhor Jesus vê que você compreendeu isso e você está se esforçando para isso, é quando ele te dá o Espírito Santo para transformar o seu interior. Olha só o que a Bíblia fala de Estevão, Atos 7, capítulo 7, a partir do versículo 34. A Bíblia fala que Estevão, cheio do Espírito Santo, ele pregou para os judeus, os fariseus. Depois você lê em casa todo o capítulo 7, e aí você vai ver a pregação de Estevão. Estevão pregou forte, usando a própria palavra, usando o Antigo Testamento. Ele pregou pesado, mostrando para os judeus, para os fariseus, que eles estavam errados em terem crucificado o Senhor Jesus, mas que o Senhor Jesus dava oportunidade para eles se arrependerem. E quando eles ouviram aquilo, sabe o que eles fizeram? Diz aí no versículo 54. E ouvindo eles isto, enfureciam-se em seus corações e rangiam os dentes. Você vê que é você que decide, né? Como que você vai ouvir a palavra. Eles, ao ouvir aquilo, eles ficaram com raiva. Quando Pedro pregou na festa de Pentecostes, na descida do Espírito Santo, Pedro também pregou para uma multidão de judeus. Mas a Bíblia fala que naquela ocasião compungiu-lhes o coração. Eles tiveram o coração quebrantado. Olha que maravilha. E ali muitos se converteram. Nesse caso aqui, eles ficaram pior ainda. Eles endureceram o coração, eles ficaram com raiva. Aí diz assim: mas ele, Estevão, estando o quê? Cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava sentado à direita de Deus, e disse:
eis que vejo os céus abertos, e o Filho do Homem que está em pé, à mão direita de Deus. Olha que maravilha. Aí no versículo 57, mas eles gritaram com grande voz, fizeram o quê? Taparam os ouvidos e arremeteram unânimes contra ele. Então, olhe para mim, por favor. Quando Estevão, cheio do Espírito Santo, falou a verdade, deu testemunho do Senhor Jesus, da ressurreição dele. Só que aqueles homens religiosos não quiseram dar ouvidos. E se enfureceram contra eles e o arrastaram para fora da cidade para apedrejá-lo. Mas a Bíblia fala que Estevão olhou para onde? Ele fixou os olhos aonde? Você sabe que tudo que o diabo quer é tirar o nosso foco. Quando você fala assim, não, eu vou pegar firme. Por exemplo, você está ouvindo essa palavra. Que você tem que mudar diante de Deus, ouvir a palavra, colocar em prática, fazer a sua parte para Deus transformar você. Aí dentro de você, ouvir essa palavra, você fala assim, poxa, é isso mesmo. Eu preciso dessa mudança. Vou fazer a minha parte, vou me pegar firme com Deus, porque eu quero a minha vida transformada. Aí o diabo fica revoltado, enfurecido. Eu não posso permitir. Eu tenho que tirar o foco dela. E aí que vem as lutas. É aí que vem as perseguições. É aí que às vezes se levantam problemas que você fala assim, poxa, eu não entendo. Eu estou querendo pegar firme com Deus e agora se levantou esse problema aqui. Eu fui na igreja e ao invés de melhorar, o quê? Piorou. Ou então eu fui na igreja e o problema continua. Mas se você entender que o segredo, primeiro, é você ser mudado, para que depois a sua vida mude, você não vai perder o seu foco. Mas se o seu foco for só os problemas, se o seu foco for mudança só do lado de fora, aí você vai falar assim, tá vendo? Não adiantou, não está adiantando, olha essa luta, olha esse problema. E tudo que o diabo quer é que você perca o foco, tire os olhos de Deus. Estevão não tirou os olhos. Até porque se ele deixasse de olhar para o céu, o que ele ia enxergar ali? Um monte de gente furiosa com ele, com pedra nas mãos, revoltada com ele e apedrejando ele. Quantos sentimentos Estevão não poderia ter com isso? Medo. Se ele olhasse para as pessoas, ele poderia ter medo, ficar angustiado. Se ele olhasse para aquelas pessoas, ele poderia ter raiva. Poxa, eu estou aqui ajudando essas pessoas e elas estão querendo me apedrejar. Ele poderia ter um monte de sentimento, que é o que acontece quando a gente olha para os problemas, quando a gente olha para as pessoas. Por isso, eu repito, a importância de mudar primeiro dentro, de ser cheio do Espírito Santo para você entender e aprender a lidar com os problemas, vencer os problemas. Tem problemas que você vai vencer, tem problemas que você vai aprender a lidar com eles, até que Deus os tire do seu caminho. Mas você não vai perder a paz. Estevão não perdeu a paz, isso é o principal. Estevão olhou para o céu e viu o quê? A glória de Deus. Você sabe o que é isso? De você estar passando por lutas, pessoas tentando te prejudicar, injustiça, perseguições, mas você não perde a sua paz. Bispo, isso é impossível, não é não. Eu, graças a Deus, eu posso falar, vivo isso, e todo mundo que tem o Espírito Santo, está cheio do Espírito Santo, você vive isso. Você pode até ter momentos de aflição, momentos de tribulação, você pode até ter algum momento, mas aquilo é passageiro. O Espírito Santo vem te dar o que você está precisando. É de paz, ele te dá paz. É de força, ele te dá força. Ele te sustenta. Você não está sozinho. Você não está sozinho. Você não se preocupa. É tão glorioso você não deixar as pessoas tirar a sua paz. É tão glorioso você, como Estevão, não deixou que nem aquelas pedras. Agora é diferente, preste atenção aqui num detalhe. É diferente de quando você é apedrejado por causa do teu erro, do teu pecado, das suas atitudes. Porque a questão não é pedras, a questão é o motivo. Acã, a Bíblia fala no livro de Josué, de Acã também foi apedrejado, ele, a família dele todinha.
Mas ele não foi apedrejado por causa da fé, ele foi apedrejado por desobediência, ele foi apedrejado porque tinha pecado escondido. Então não adianta você ir lá fazer um inferno na vida de alguém, depois se levantar, essa pessoa se levantar contra você e você falar assim, ai, está me perseguindo porque eu sou da igreja. Não, está te perseguindo porque você é encrenqueira mesmo. Está te perseguindo porque você causou. Está te perseguindo, o problema se levantou porque você foi lá e cutucou, você foi lá e disse, eu fiz coisa errada no meu trabalho, me mandaram embora, oh meu Deus, estou enfrentando um deserto, né? Deus está me provando. Não, Deus não está te provando não, mas foi você mesmo que caçou, foi você mesmo que foi lá e não obedeceu a Deus, que quis fazer coisa errada. Então assim, você tem que olhar de onde estão vindo essas pedras, né? Às vezes as pedras são consequências do erro. Aí o que você precisa fazer? Você tem oportunidade, se consertar. Meu Deus, eu errei, eu falhei. Poxa, agora eu entendi. Não dei ouvido à tua palavra. Se eu tivesse dado ouvido à tua palavra, eu não teria cometido esse erro. Mas eu não dei. Às vezes acontece. De nós só aprendemos uma coisa vivendo. Às vezes, o melhor é aprender com a palavra. Está escrito, creia, obedeça. A palavra de Deus nos guia, né? O Senhor Jesus nos guia a pastos verdejantes, às águas tranquilas. Se eu obedeço a palavra dele, eu vou me livrar de muitos males. Mas se porventura eu não der ouvido a uma palavra e insistir em deixar o meu coração, me levei pelo sentimento. A palavra de Deus ensina a deixar o insulto de lado, a não perder tempo, né, com o incrédulo, digamos assim. Mas eu não quis dar ouvido, eu fui lá, fui brigar, fui tirar satisfação, aí aquilo ocasionou um problema, aquilo trouxe um problema, consequência. Se eu tivesse ouvido a palavra de Deus e relevado e falado assim, não deixa para lá, não vou querer brigar, discutir, você teria evitado dores. Está compreendendo, sim ou não? Tem um ditado que diz que às vezes é preferível perdermos os anéis do que perder os dedos. Então tem momentos que é necessário você ceder, para o próprio bem, porque você está lidando com um incrédulo. Você está lidando com alguém às vezes endemoniado, alguém que não tem nada a perder, e o diabo vai lá e usa a pessoa para atiçar você, e tudo que o diabo quer é que você brigue para ele poder. Agora eu vou jogar uma gasolina nessa fogueira e agora eu vou colocar fogo. Então a palavra de Deus nos ensina muitas coisas. Então não seja apedrejado por conta do pecado. Eu fui infiel a Deus, adulterei. Destruí meu casamento, arrumei problema, olha, minha vida virou um inferno. Deus está me provando. Não, você está sendo apedrejado por causa do teu pecado. Então se conserte com Deus, peça a Ele misericórdia e aprenda. Você tem oportunidade, graças a Deus. O Antigo Testamento, não. Antes do Senhor, Acã foi apedrejado, ele e toda a família dele, os animais dele. Hoje você tem a misericórdia do Senhor Jesus. Então você se arrepende, você se conserta e você não faz mais. Então ele restaura a sua vida. Você pode até sofrer as consequências, mas ele restaura a sua vida. Mas quando você vive a fé, está sendo fiel a Deus, buscando a Deus e enfrenta lutas, injustiças, perseguições, não se preocupe não, Deus é contigo. Isso vai passar.